Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver uma aula sobre doenças respiratórias na infância e na adolescência e eu optei por dividir essa aula em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai estudar as doenças basicamente de etiologia infecto-contagiosas e na segunda parte eu vou optar por abordar de uma forma mais resumida e mais concentrada a parte das alergias respiratórias, incluindo a rinite alérgica e a asma. Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Felipe Anguski, eu sou pediatra de formação, sou emergencista e infectopediatra e eu também sou imunoalergologista e tenho doutorado em doenças tropicais. A nossa agenda, inicialmente vamos abordar as infecções de via aérea superior, conhecidas aí pela tão famosa sigla das IVAs, que inclui o resfriado comum, a otite média aguda, as rinossinusites, as amidalites, a supraglotite, as laringites, que inclui a síndrome Krupp, e vamos depois abordar as infecções de via aérea inferior, incluindo a traqueobronquite, a bronquiolite e a pneumonia adquirida na comunidade. É importante a gente revisar algumas particularidades da via aérea na criança. Quanto menor a criança, a gente sabe que o calibre dessa via aérea é reduzida, existe uma maior complacência comparada com a via aérea das crianças maiores e dos adultos, e a gente ainda não tem os seios paranasais totalmente formados. A gente recorda que a criança ela nasce basicamente com um resquício de dois dos principais seios paranasais, que são os seios maxilares e as células etimoidais, mas elas ainda são bastante rudimentares. Elas vão começar a sua aeração por volta dos 4 aos 6 anos e vão finalizar essa aeração lá por volta da adolescência. Lembrando que os seios frontais e os seios esfenoidais, eles começam a se formar em torno dos 4 aos 6 anos. Além disso, a gente sabe que a laringe da criança ela é mais anteriorizada e mais superior. Ela tem um formato em funil. Isso a gente vai revisar na parte de Krupp e laringites para entender o porquê que essa região ela tende a ter um acometimento que pode ser mais grave na criança menor. Além disso, quando a gente avalia as vias aéreas inferiores no parênquima pulmonar, a gente lembra que os pulmões das crianças pequenas têm uma menor quantidade dos poros de Kohn e os canais de Lambert que fazem as comunicações entre os alvéolos. Tudo isso em conjunto favorece que a criança, quanto mais nova, tenha uma tendência a evoluir para uma insuficiência respiratória na vigência de qualquer quadro respiratório, de uma forma mais comum e mais grave. Começando com a nossa primeira doença, o resfriado comum é a doença viral mais prevalente na criança, é uma causa frequente de procura aos setores de emergência pediátrica e a gente sabe que na criança, quanto mais nova, por sua imaturidade imune fisiológica, são episódios muito frequentes. Basicamente, na idade pré-escolar, são notados de 8 a 10 episódios de resfriado ao ano. E isso, de forma alguma, deve ser um sinal de alerta para se pensar em alguma deficiência imunológica de etiologia patológica. É claro que existem alguns fatores de risco para essas infecções ocorrerem de uma forma maior, principalmente crianças expostas a aglomerados, por exemplo, nas creches, ou convívio com irmãos em idade maior, que trazem infecções da escola, mas no geral, uma criança, mesmo sem fatores de risco, pode ter essa frequência de resfriados ao ano e ser considerado esperado, como eu disse, pela própria imaturidade imunológica. Existem vários vírus que podem estar envolvidos na etiologia do resfriado, mas o mais comum é o rinovírus. O quadro clínico ele costuma ser bastante característico. A criança costuma ter febre geralmente baixa, mas é importante a gente notar que não é impossível, principalmente nas primeiras 24 horas do quadro, a criança ter às vezes febres com picos elevados e até mesmo altos que podem passar de 39 graus. E essa febre costuma durar em torno de 48, 72 horas, de forma que habitualmente os episódios dos picos vão espaçando
conforme as horas vão se passando aí da evolução do quadro clínico. Além disso, a criança costuma ter uma coriza hialina, que tende a evoluir para uma coriza mais esverdeada e amarelada ao final da primeira semana, um quadro de tosse, que pode variar desde a tosse seca até a tosse produtiva, lembrando que as crianças dificilmente expectoram secreção, elas costumam engolir e isso favorece muitas vezes o reflexo de vômito. Ela também pode ter espirros e eventualmente vômitos, principalmente pelo componente do gotejamento posterior que eu citei agora para vocês. No exame físico, muitas vezes ele é pobre de achados clínicos. O característico é encontrar um enantema, ou seja, uma hiperemia leve da orofaringe. Mas no restante a criança pode ter o exame físico praticamente dentro do normal. E o tratamento desse quadro, ele é dito sintomático, ou seja, a gente vai utilizar os analgésicos e os antitérmicos, lembrando que na pediatria a gente tem uma preferência para usar o paracetamol, a dipirona e o ibuprofeno, em doses consideradas analgésicas e antitérmicas, a lavagem nasal com soro fisiológico, que pode ser realizada através de vários dispositivos que variam de acordo com a faixa etária da criança, e o uso aí de sintomáticos no sentido de favorecer uma permeabilização da via aérea. Eventualmente, em crianças atópicas, pode ser necessário a associação com algum antihistamínico oral ou até algum descongestionante. Mas lembrando que esses medicamentos que eu citei agora no final, eles são uma opção apenas em crianças atópicas que apresentam um quadro infeccioso aí em conjunto com a exacerbação da rinite alérgica, por exemplo. Mas naquela criança que tem um quadro respiratório viral puro, sem doença alérgica concomitante, o antihistamínico e o descongestionante oral, eles não têm indicação e não têm papel aí para ser. Já a otite média aguda, ela é considerada uma complicação evolutiva de alguns tipos de resfriados, em que o agente etiológico, que pode ser viral ou bacteriano, ele ganha o ouvido médio através da proliferação desse agente na tuba auditiva, causando um acúmulo de secreção, alterações de pressão, favorecendo o surgimento de alterações a nível da orelha média. Lembrar que é uma causa frequente de prescrição de antibiótico na pediatria, é a principal causa, na verdade, e muitas vezes esse antibiótico ele é prescrito de forma inadequada, sem indicação clínica. Então eu vou passar para vocês, daqui a pouco, quais são atualmente os critérios para se valorizar a suspeita de etiologia bacteriana e aí, nesses casos, prescrever o antibiótico. Lembrando que quando a gente tem etiologia bacteriana, a gente tem 3 principais bactérias envolvidas nesse quadro, que é o Streptococcus pneumoniae, conhecido popularmente como pneumococo, o Haemophilus influenza, geralmente os não tipáveis, ou seja, bactérias do gênero Haemophilus influenza que não são protegidos pela vacina IB, que está contida na pentavalente do calendário do SUS, e a bactéria Moraxella catarrhalis. Como que é o quadro clínico habitual de uma criança com otite média aguda? Geralmente é um resfriado que não vai bem e a criança persiste com febre depois de 72 horas. Dependendo da faixa etária, quando a criança é muito nova, lactentes e pré-escolares, eles vão ter uma irritabilidade e vômitos, e nem sempre vão acusar a otalgia, que é geralmente mais relatada a partir dos escolares. O exame físico é um passo fundamental para que a gente chegue ao diagnóstico mais adequado da otite média aguda, porque através da otoscopia a gente vai observar uma hiperemia e o sinal do abaulamento da membrana timpânica, que é um sinal mais específico associado a essa patologia. Aqui eu gosto sempre de enfatizar de vocês não valorizarem de forma isolada o achado de opacificação da membrana timpânica como um achado sugestivo de otite média aguda. Por quê?
Muitas vezes a criança pode ter essa opacificação da membrana de forma basal, principalmente se ela for uma criança atópica, portadora de rinite alérgica, condição esta que costuma cursar com uma otite média serosa através de disfunção tubária própria desta patologia. Além disso, crianças que tiveram otites médias prévias supuradas, eles podem ter uma evolução cicatricial dessa infecção, gerando uma opacificação da membrana ou até mesmo formando placas de tímpano-esclerose que deixam, de forma basal, a sua membrana também opaca. O tratamento da otite média aguda, ele vai ser similar ao que a gente viu no resfriado comum, baseado no uso de medicações sintomáticas, basicamente os analgésicos e antitérmicos e o soro fisiológico nasal. E o antibiótico? O antibiótico ele vai ser reservado na suspeita de tetana. E quais são os fatores de risco para a criança evoluir para uma otite média aguda? Existem fatores citados na literatura como fatores ambientais, que são aquelas crianças que ficam tendo infecções recorrentes por estarem na creche ou em situações de aglomerado, por exemplo, famílias muito numerosas habitando a mesma moradia, uma exposição ao tabagismo passivo, uso de chupeta, e existem alguns fatores próprios do hospedeiro. A idade, ela é mais frequente recorrer quanto menor a criança pela imaturidade imune. Além disso, comorbidades associadas com malformações craniofaciais, síndromes genéticas, pacientes encefalopatas, eles podem, por exemplo, ter uma dificuldade no clearance mucociliar e fazer com que tenha ali uma predisposição a complicações de resfriados através de quadros de otite média aguda. E aqui tem uma ressalva de que o aleitamento materno, dentre os seus grandes benefícios, aí, proteção contra infecções, ele também atua aqui como um grande protetor da evolução para quadros de otite média. Aqui eu trago algumas imagens de otites, de otoscopias, né, caracterizadas por achados típicos das otites médias. Então aqui vocês veem a hiperemia difusa da membrana timpânica com uma área de abaulamento. Aqui a gente vê uma complicação que chama meningite bolhosa, em que a gente tem o acúmulo de líquido por trás da membrana timpânica e formando essas bolhas. E aqui a gente tem uma otite média perfurada, geralmente associada a quadros supurativos de etiologia bacteriana. E aqui eu trago um quadro para vocês, baseado na literatura da Academia Americana de Pediatria, sobre a recomendação atual da prescrição da antibiótico terapia nos quadros de IOMA. Então, quanto menor a criança, a gente vai ter uma tendência a utilizar o antibiótico de uma forma mais indiscriminada, por conta do maior risco de complicações das otites nessa faixa etária mais nova. Então, quando a criança ela tem menos de 6 meses, muitas vezes o médico ele vai optar por tratar com antibiótico, mesmo quando ele tiver uma dúvida na otoscopia, por exemplo. Enquanto que nas crianças, principalmente a partir dos 2 anos, a gente só vai prescrever o antibiótico quando eu tiver uma presença de achados clássicos de infecções supuradas com secreção purulenta ou um quadro de otite média bilateral, e principalmente a criança que tiver sinais de acometimento sistêmico com temperaturas acima de 39 graus, toxemia ou quadros de repercussão, por exemplo, na atividade ou no apetite, né? Caso contrário, a otite média deve ser manejada como de etiologia viral e mantido um período de observação de 48 a 72 horas, e a criança idealmente deve ser reavaliada após esse período, reexaminada, para que a gente tenha maior segurança de que realmente foi uma evolução viral em que a criança tem uma melhora progressiva. A amidalite bacteriana e viral são quadros em que eu tenho o acometimento das tonsilas palatinas,
Lembrando que a etiologia viral, novamente, ela é mais frequente. A gente vê as amígdalas hiperemiadas, dolorosas, causando odinofagia. Porém, a gente tem que lembrar que quando a gente tem os achados das placas e pontos purulentos, a etiologia bacteriana deve ser aventada, e isso ocorre principalmente pelo Streptococcus pyogenes na faixa etária dos 5 aos 15 anos. Em lactentes, pessoal, é praticamente impossível a gente ter etiologia bacteriana nos quadros de amidalite ou faringoamidalite, mesmo porque o lactente ainda tem a sua amígdala muito rudimentar, então não existe uma possibilidade de evolução para quadros bacterianos de amígdala, né, na faixa etária muito jovem, tá? Menores de 2, 3 anos. O Streptococcus pyogenes, ele também é chamado do Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. E o quadro clínico de etiologia bacteriana, ele é marcado pela ausência de coriza e de tosse, que são dois sinais, né, muito frequentes na etiologia das IVAs virais, como resfriado. A criança costuma ter uma odinofagia importante, ou seja, uma dor para engolir, às vezes a própria saliva. Caracteristicamente, eles formam uma adenomegalia ou uma adenite reacional na região cervical e submandibular, habitualmente com linfonodos maiores do que 1,5 a 2 centímetros de diâmetro, mas com características benignas, móveis, fibroelásticos, não aderidos, mas que podem ser dolorosos à palpação. A febre costuma ser alta e persistente, com intervalos menores do que 8 horas e uma duração habitualmente maior do que 72 horas. E também é muito frequente a associação com vômitos, pela presença do exudato purulento nessa região da parede posterior da orofaringe, que estimula os reflexos de vômito, e a coexistência também de dor abdominal, inclusive podendo haver a formação de adenomegalia retroperitoneal, e a gente chama essa complicação como adenite mesentérica, que pode inclusive simular quadros de abdômen agudo inflamatório, como por exemplo a amidalite. Ela pode evoluir para complicações que podem ser locais ou também chamadas de supurativas, por exemplo, formando-se coleções purulentas na região periamigdaliana, e a gente chama isso de abscesso periamigdaliano, ou a extensão dessa secreção purulenta para a região retrofaríngea, formando-se os abscessos retrofaríngeos, que eventualmente podem complicar inclusive para quadros de mediastinite, que pode inclusive levar ao óbito por conta de sepse. E existem as complicações chamadas imunomediadas, ou a distância das faringoamidalites. E as duas mais importantes é a febre reumática e a glomerulonefrite aguda, também chamada de glomerulonefrite pós-estreptocócica ou glomerulonefrite difusa aguda, que são reações de mimetismo molecular entre a estrutura da bactéria, do pneumococo, do Streptococcus pyogenes, com algumas estruturas celulares do hospedeiro geneticamente predisposto, quando ele é acometido por uma cepa reumatogênica ou nefritogênica dessa bactéria, o Streptopyogenes. O tratamento de primeira linha da amidalite bacteriana é com a utilização de penicilinas, que é a primeira escolha, podendo ser usada a penicilina benzatina, a penicilina procaína e as aminopenicilinas, como a amoxicilina ou a ampicilina. Eventualmente, se o paciente for alérgico ao grupo das penicilinas, a opção seria do grupo dos macrolídeos, por exemplo, o uso da azitromicina. Lembrando que, comparando-se a eficácia na erradicação da bactéria na orofaringe, comparando a amoxicilina com a azitromicina, a amoxicilina tem um índice de erradicação maior comparado à azitromicina.
Um outro quadro de IVAs é a rinocinusite, e aqui é importante a gente ter o conceito de que as rinossinusites elas têm uma evolução que pode se confundir com um resfriado comum, e ela tem uma classificação temporal em 3 subtipos. A gente diz que a rinocinusite ela é aguda quando ela dura até 4 semanas. Ela é subaguda quando ela se estende de 4 até 12 semanas, e ela pode ser crônica se o paciente tem sintomas contínuos que duram por mais de 12 semanas. A etiologia das rinossinusites agudas podem ser virais ou bacterianas. E aqui nesse gráfico é interessante que vocês olhem os critérios para a gente suspeitar de uma evolução de quadros de etiologia bacteriana. Habitualmente, a rinocinusite aguda pós-viral ela ocorre quando eu tenho uma evolução inicial de um resfriado comum, em que eu tenho após 5, 7 dias de evolução, uma piora aparente dos sintomas respiratórios ou uma persistência em nível basal desses sintomas que se estendem por 2 semanas, habitualmente por mais de 10 dias. E eu vou suspeitar da etiologia bacteriana quando após esse período inicial de piora, no final da primeira semana, eu tenho uma dupla piora em torno dos 10 dias, ou quando o paciente apresenta francamente rinorreia purulenta em grande quantidade, ou até mesmo sintomas de acometimento sistêmico, como toxemia, febre elevada por mais de 72 horas e, classicamente ao exame físico, presença do sinal da vela, que é a observação de secreção francamente purulenta escorrendo na parede posterior da orofaringe quando a gente faz a oroscopia no momento em que a gente coloca a espátula na região lingual do paciente. Nessas situações, atualmente a gente considera a possibilidade de etiologia bacteriana e o antibiótico ele é prescrito. O quadro clínico geralmente da rinocinusite aguda é marcado por uma cefaleia, habitualmente unilateral. O paciente pode ter uma tosse produtiva, que pode ser emetizante. Habitualmente o paciente tem uma hiposmia, uma sensação de olfato e paladar reduzido, e lembrar que nem sempre há a presença de febre, mesmo quando a etiologia for bacteriana. A rinocinusite tem potencial para complicações que podem ser por extensão adjacente do processo infeccioso bacteriano para a região orbitária, podendo causar celulites periorbitárias, osteomielite das regiões frontais ou periseios paranasais acometidos, meningite ou meningoencefalite, formação de coleções como abscesso cerebral ou efusão subdural, e até mesmo fenômenos vasculares como trombose dos seios da dura mater. São todas complicações graves que exigem tratamento a nível de internação com antibiótico terapia parenteral. Aqui eu mostro para vocês aquele clássico sinal da vela, que é raramente observado ao exame físico, mas quando presente ali na inspeção da horoscopia, ele praticamente fecha-se, permite que a gente feche o diagnóstico de uma rinocinusite aguda ou subaguda, né, de evolução aí de etiologia bacteriana. O tratamento antibiótico é similar ao da amidalite e da otite média aguda, lembrando que os agentes etiológicos envolvidos são basicamente os mesmos das otites médias agudas, ou seja, pneumococo, Moraxella catarrharis e o Haemophilus influenza, principalmente os não tipáveis. Um outro quadro bastante associado nas infecções de via aérea superior, que a gente habitualmente vê cada vez menos por conta da vacinação, é a supraglotite, antigamente chamada de epiglotite, que tem como agente etiológico o Haemophilus influenza, aqui nesse caso do tipo B. Como a vacina foi instituída já há alguns anos no calendário do PNI, a gente já tem aí atualmente um reflexo do impacto dessa vacinação, causando uma diminuição da incidência e da prevalência dessa doença.
O quadro clássico da supraglotite ele é marcado por febres altas, odinofagia, mas o que é mais característico é uma evolução para um quadro súbito de dispneia, rouquidão, cialorreia, por conta de um acometimento dessa região da supraglote ou da região próxima à epiglote, em que eu tenho eritema, edema e posso ter processo supurativo, fazendo com que o paciente tenha uma obstrução respiratória alta. Por conta dessa dispneia e dessa dificuldade de respirar, os pacientes habitualmente adotam essa posição em tripé, que nada mais é do que uma tentativa de permeabilizar sua via aérea, mantendo-se o pescoço hiperestendido e os braços em extensão também no leito. É um quadro grave que pode ser emergencial, exigindo uma intubação orotraqueal precoce, realizada idealmente pelo emergencista mais experiente do plantão ou do serviço médico que atende essa criança, e essa criança deve ser internada em ambiente de UTI pediátrica e receber uma antibiótico terapia parenteral, cobrindo principalmente os agentes citados nos quadros de otite média aguda e também de rinocinusite aguda bacteriana, que é o pneumococo, a moraxella, catarrhalis e o hemófilos, e lembrar aqui da possibilidade também de eu ter o hemófilos influenza e eventualmente o Staphylococcus aureus. Agora a gente vai ver um caso clínico. Nós estamos num cenário de atendimento do pronto atendimento pediátrico, um pronto-socorro, e aí chega uma menina de 7 anos, branca, procedente de Rio Preto da Eva, com um quadro de febre e tosse há 4 dias. A mãe relata que essa febre iniciou há 4 dias, variando de 38,5 a 39 graus, com um intervalo menor do que 6 horas, ou seja, uma febre persistente, além de uma tosse produtiva, uma coriza e uma congestão nasal. Ela também tinha odinofagia, uma diminuição do apetite, e a mãe estava intercalando os analgésicos que eu citei para vocês, habitualmente usados na pediatria: a dipirona, o paracetamol e o ibuprofeno. E aí, pessoal, o que chama a atenção desse quadro clínico para vocês? Vocês acham que dos diagnósticos que a gente viu, ele fecha para qual hipótese, né? Aqui é interessante que a gente está diante de uma criança que está bem na fase de 4 dias, que, como eu disse para vocês, é um período crítico, que eventualmente pode ser uma etiologia viral, mas com essa evolução de febres altas, com intervalos curtos, a gente fica mais tendendo a pensar numa etiologia bacteriana. Porém, a criança tem tosse, tem coriza, tem congestão, que, como eu citei para vocês, são achados muito característicos das IVAs virais, principalmente o resfriado comum ou a rinofaringite viral. E essa conduta de intercalar, o que vocês acham? É uma conduta cientificamente benéfica e recomendada? Né? Aqui, aproveitando para citar para vocês, a gente não tem nenhuma evidência de que intercalar os antitérmicos seja benéfico. Isso, na verdade, pode confundir a família e pode levar a um erro de supradoses e intoxicação. Então, a gente evita ao máximo, a gente opta pela criança usar um dos antitérmicos e, eventualmente, se essa febre causar realmente sintomas de desconforto e dor, a gente tenta intercalar, mas sempre com cuidado e não usar isso de uma forma obrigatória em todos os quadros febriles. Olhando os antecedentes pessoal dessa criança, ela tem como comorbidade um quadro de rinite alérgica, mas ela não fazia uso de nenhuma medicação contínua, ela nunca teve internações ou cirurgias, ela não tem histórico de alergia alimentar nem medicamentosa, e a mãe relatava que as vacinas estavam em dia, mas ela não trouxe a caderneta, e ela também afirma que não recebeu a vacina para Covid e nem para dengue. Lembrando que essa criança tem 7 anos e ela só poderia receber a dengue num setor privado, né? A vacina para dengue, atualmente no SUS,
ela está no calendário dos adolescentes a partir dos 10 anos até a criança completar 15 anos. No exame físico, a criança estava em bom estado geral, ela estava corada, hidratada, eupneica, acianótica, afebril, anictérica, a sua frequência cardíaca era de 110, respiratória de 34, saturando 96% em ar ambiente, e a sua PA estava 90 por 40 milímetros de mercúrio. E aí, pessoal, esses sinais vitais estão normais para a faixa etária de 7 anos, né? Depois vocês dão uma verificada. Mas aqui habitualmente não chama-se atenção, tá? Aqui na pressão arterial é importante a gente lembrar de qual que é o valor da PA, principalmente sistólica, para a gente suspeitar que a criança esteja hipotensa, né? Porque a gente lembra que quadros infecciosos habitualmente podem evoluir para sepse, e na sepse descompensada, como um sinal tardio, as crianças ficam hipotensas. É importante a gente então reconhecer a sepse e tratar antes da criança ter hipotensão. Mas aqui é importante a gente relembrar, será que a criança está hipotensa? E aí existe uma regra para a gente calcular a PA sistólica no percentil 5, que é, no caso aqui da criança de 7 anos, 70 mais 2 vezes a idade. Então, a criança tem 7 anos, seria 14, mais 70, seria 84 a PA sistólica no percentil 5. Então, ela está com 90, ela não está hipotensa. Só estaria hipotensa se essa PA sistólica fosse abaixo de 84, certo? Além disso, chama a atenção a presença de vários linfonodos submandibulares e cervicais com até 2 centímetros de diâmetro, mas com características benignas à palpação. Além disso, ela tem um fígado palpável a 4 centímetros do rebordo costal na linha hemiclavicular à direita. E aí, esse fígado está aumentado? Na horoscopia, esse achado aqui é um destaque para o nosso diagnóstico. Vocês observam as tonsilas palatinas hipertrofiadas, praticamente com grau 2 a 3, com hiperemia, enantema e essas placas esbranquiçadas praticamente forrando as duas superfícies aí das amígdalas da criança. Isso aqui é uma amidalite bacteriana? Qual que é a sua hipótese? Qual que é a sua conduta nesse momento? Então, inicialmente o colega que atendeu pensou numa amidalite bacteriana causada pelo Streptococcus pyogenes, que é o estrepto beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, e prescreveu a amoxicilina na dose habitual de 50 mg por quilo por dia, de 12 em 12 horas por 10 dias. E aí, o que aconteceu? No 4º dia do antibiótico, a mãe retorna ao pronto-socorro, pois a criança iniciou com um rash, ou seja, com um exantema, como vocês veem aqui na foto. Não está muito nítido, mas é um rash difuso, a princípio um máculo papular, que esvaece a dígito-pressão, ou seja, não há componente purpúrico que nos denote extravasamento de hemácias para a região dérmica. Aqui, gente, na verdade, esse quadro clínico é para a gente lembrar de uma infecção de via aérea superior, também bastante prevalente em crianças, que é a mononucleose infecciosa. Ela, na verdade, é um diagnóstico sindrômico, ela simula muito uma amidalite bacteriana, mas ela é causada por vários agentes virais, principalmente o Epstein-Barr, que é o herpevírus do tipo 4. Esse vírus habitualmente tem como célula alvo da sua infecção os linfócitos B, que podem ser inclusive imortalizados e eventualmente complicar para a formação de linfomas. O quadro clínico clássico é muito similar à amidalite bacteriana, principalmente a partir dos escolares. E aí ele é caracterizado pela presença de adenomegalias, que a gente chama de generalizadas, porque não raramente a criança tem 2 ou mais cadeias não adjacentes acometidas, por exemplo, cadeias da região cervical, submandibular,
podendo ter na região axilar e inguinal, e o paciente também costuma ter uma hepatomegalia e uma esplenomegalia. No hemograma, um achado muito característico dessa síndrome da mononucleose é a presença de linfócitos atípicos, em torno de 5 a 10%. E para a gente fechar a sorologia, o diagnóstico etiológico, a gente habitualmente solicita as sorologias, que no caso do Epstein-Barr, a gente utiliza a dosagem do IgM anti-VCA, que é o antígeno do capsídeo viral, que costuma ser o primeiro anticorpo a se positivar numa infecção recente, e para a gente definir que o paciente teve contato prévio ou não com esse tipo de agente, a gente dosa o IgG para o antígeno do núcleo, que é o anti-EBNA, que costuma se aparecer e se positivar depois de 12 semanas em que eu tenho contato com o vírus Epstein-Barr. Então ele é um marcador de contato antigo e de cicatriz sorológica, enquanto que o VCA ele é presente na fase mais aguda, quando positivo, então ele praticamente denota aí a etiologia causada pelo vírus Epstein-Barr. Não existe tratamento específico para a mononucleose, ele é habitualmente sintomático, em casos graves, raramente presentes em crianças adolescentes com obstrução alta do pescoço e da região da glote por edema, pode ser usado corticoide sistêmico, mas não existe nenhum antiviral até hoje licenciado para diminuir a proliferação ou causar a eliminação do vírus Epstein-Barr do nosso organismo. Lembrando que, como um herpevírus, ele fica latente no nosso organismo e eventualmente ele pode se reativar, causando algumas complicações, principalmente nos pacientes imunossuprimidos. Bom, pessoal, agora a gente vai ver a parte da síndrome Krupp em relação ao acometimento da laringe. Aqui eu trouxe para vocês novamente algumas peculiaridades da laringe na criança, para a gente relembrar o porquê que a criança pequena, principalmente lactente, pré-escolar, tem uma maior propensão de evoluir para quadros de laringite. Então, como vocês veem aqui, na criança pequena, existe um menor calibre da via aérea na região da cartilagem cricóidea, existe uma menor sustentação cartilaginosa, porque inicialmente a cartilagem ela é pouco desenvolvida e isso facilita uma maior complacência e tendência a colapso no caso de acometimentos infecciosos envolvendo essa região supraglótica. A gente relembra pela física que numa criança, pequenas variações do diâmetro da via aérea causada por edema, aqui no caso de etiologia inflamatória infecciosa, repercute praticamente a um aumento em quarta potência, né, por conta dessa relação física aqui nessa fórmula, como vocês devem relembrar lá da biofísica, causando uma repercussão de estreitamento mais importante do que o edema causado, por exemplo, nos adultos. Aqui a gente relembra que anatomicamente a nossa laringe ela é subdividida em 3 porções, que é a região supraglótica, ou seja, a região que fica acima das cordas vocais verdadeiras, até a região superior, demarcada pela valécula na cartilagem epiglótica, a região da glote, que é restrita a essa faixa das cordas vocais, e a região subglótica ou infraglótica, demarcada aqui no caso pela cartilagem tireoidea e a região da cartilagem cricóidea até o início dos anéis traqueais. E quais são os sinais clínicos clássicos que nos devem fazer pensar e suspeitar que a criança está tendo um acometimento laríngeo? A rouquidão, eu diria que é o achado mais característico, a disfonia, né? E isso, quanto menor a criança, não é tão simples de identificar. Muitas vezes vocês vão ter que saber identificar um choro um pouco mais rouco, né?
como um achado de um acometimento laríngeo. Além disso, a criança pode ter uma cialorreia, ou seja, a criança tem uma hipersalivação, uma tosse caracteristicamente de cachorro, metálica ou também chamada de ladrante, e ela pode evoluir para o estridor ou a cornagem, que costuma ser um ruído inspiratório em casos de maior gravidade e desconforto respiratório alto. Eventualmente, a criança pode ter uma tiragem na região da fúrcula externa. Quando a gente está diante de uma criança com estridor, a gente tem que saber identificar, através dos sinais e sintomas, qual que é o diagnóstico etiológico envolvido. Se a criança tem um comprometimento restrito à via aérea superior, mas com febre de nível variado e sem grandes repercussões sistêmicas, é mais provável que a gente esteja diante da laringite ou croup viral, ou o croup chamado espasmódico, que até hoje tem a sua etiologia ainda controversa, provavelmente presente em crianças atópicas, representando uma reação uma hiperreação, né? Uma hipersensibilidade a alguns componentes de agentes infecciosos, mas em crianças atópicas. Ou a gente pode ter um quadro mais marcante, com febre alta, podendo haver uma rápida deteriorização clínica, toxemia dessa criança, por exemplo, nos quadros de traqueite bacteriana, que também, similarmente ao que a gente viu na supraglotite, exige uma abordagem rápida, emergencial, para que a criança não tenha uma evolução aí para uma insuficiência respiratória e óbito. Ou, eventualmente, a gente pode ter um quadro de supraglotite, que a gente já viu, ou até mesmo a complicação local de uma amidalite bacteriana, que é o absceto retrofaríngeo, que, por conta da sua disseminação para a região cervical, ela pode causar alguns achados similares à síndrome Krupp, mas aqui o que chama a atenção é a presença de uma alteração da motricidade do pescoço, em que a criança pode ter um torcicolo e uma restrição, uma limitação da sua movimentação da coluna cervical. E aqui, obviamente, para que seja feito um diagnóstico mais preciso, é necessário uma abordagem com exames de imagem, como uma tomografia ou uma ressonância da região. E como que é a síndrome Krupp, a laringite viral clássica? Ela costuma acometer crianças lactentes, pré-escolares, tendo um pico em torno dos 18 meses, um leve predomínio nos meninos, e inicialmente inicia-se com um quadro muito similar a um resfriado, em que a criança evolui a partir de um terceiro até o quinto dia, com sinais de acometimento laríngeo. A etiologia mais frequente é o vírus para-influenza, mas o próprio vírus da gripe e o sincicial respiratório eventualmente também podem estar envolvidos. Habitualmente a criança costuma ter a manifestação clínica ou piora à noite. É muito clássico no pronto-socorro as mães levarem a sua criança na madrugada, inclusive, por conta de Krupp, e ela costuma ter uma evolução variável, com um grau aí que pode variar desde o leve a intenso de acometimento respiratório. Existem alguns scores para a gente tentar graduar a intensidade da laringite. Aqui eu trago para vocês essa referência presente no Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira, em que vocês veem que a partir de alguns achados clínicos, como a presença de estridor, a retração de fúrcula, o grau de entrada de ar, a cor da criança e o seu nível de consciência, a gente vai pontuando, e a partir desses scores a gente consegue então definir a intensidade de leve, moderada, grave da nossa laringite. O tratamento do Krupp viral nos quadros leves é basicamente com o uso de corticoterapia. Aqui é uma exceção em relação às IVAs, né, que até agora eu não estava citando em nenhum momento para vocês a utilização do corticoide sistêmico como uma opção de tratamento, mas no caso do Krupp,
com o objetivo de diminuir o edema na região laríngea, a corticoterapia ela tem o seu valor confirmado aí há muito tempo. O corticoide de escolha é a dexametasona. Eventualmente, se disponível, pode ser usada a budesonida na sua forma inalatória nebulizada, e na indisponibilidade a gente pode também usar a prednisona ou a prednisolona em uma dose única. E aqui é importante enfatizar isso, pessoal. O corticoide ele é dado em dose única, ele pode ser dado inclusive no pronto atendimento, e a criança não precisa ir para casa com receita de corticoide por mais tempo, certo? No CRUP moderado, além do corticoide, em uma dose um pouco mais elevada, aqui no caso da dexametasona, como vocês observam, existe a recomendação da gente se fazer na emergência a nebulização com adrenalina. E aqui a gente habitualmente usa uma dose de 3 ml, mas que pode ser mais personalizada, né? Em pediatria pelo peso, a gente faz em torno de meio ml por quilo, até no máximo 5 ml, lembrando que essa adrenalina ela é feita de forma pura, sem diluir em soro fisiológico, certo? A criança deve ser observada em um período mínimo de 3 a 6 horas, lembrando que o efeito da adrenalina inalatória ele é bastante efêmero e não raramente ele pode ter um rebote e uma piora da laringite após o término de ação desse tipo de medicamento. Por isso é importante a criança ficar em observação minimamente por esse período. Nos quadros mais graves, a criança deve ser manejada com corticoterapia parenteral, nebulizações esporádicas de adrenalina, e em casos em que eu tenho uma deteriorização e uma evolução para insuficiência respiratória, ela deve ser manejada inclusive em ambiente de terapia. A traqueite bacteriana, ela tem como etiologia essas bactérias citadas para vocês aqui, que é o Streptococcus pneumopiogenes, que é o mesmo causador da faringoamidalite, além do Haemophilus influenza, e aqui tem um destaque para o Staphylococcus aureus. Um grupo de risco importante de crianças que podem evoluir para essa complicação, obviamente, são crianças com traqueostomia, e o quadro clínico ele é muito similar ao CRUP, mas geralmente febres mais elevadas e toxemia. O tratamento deve ser manejado em UTI, com antibiótico terapia parenteral e uma intubação precoce com uso de ventilação mecânica. Aqui nesse quadro existe um comparativo entre esses vários diagnósticos da síndrome da Krupp, que vocês podem depois olhar com maior calma, inclusive consultando a literatura do tratado de pediatria, que foi passado já para vocês aqui na nossa disciplina, mas aqui só para destacar alguns aspectos importantes desses 4 diagnósticos. A Krupp viral, lembrar que é um quadro similar ao resfriado comum em crianças pequenas, geralmente lactentes e no máximo até os 3 a 6 anos, que evoluem para um quadro de acometimento laríngeo, não necessitando de nenhuma terapêutica etiológica, apenas sintomáticos, corticoterapia e, dependendo da gravidade, nebulização com adrenalina. No Krupp espasmódico, aquele quadro que eu citei de etiologia provavelmente alérgica, é bastante questionado o uso de medicamentos antihistamínicos. A maioria dos quadros não requer nem mesmo corticoterapia. A traqueite bacteriana e a supraglotite como agentes bacterianos causando toxemia, repercussões sistêmicas, exigindo internações em ambiente de terapia intensiva e antibiótico terapia parenteral, além de uma intubação precoce e uso de ventilação mecânica. Agora a gente vai começar os quadros infecciosos de via aérea inferior. A gente vai começar pela bronquiolite. Conceitualmente, bronquiolite é definida como o primeiro episódio de sibilância na vida de um lactente. Atualmente, existe uma tendência de considerar a recorrência desses quadros no período de lactente como bronquiolites, então não é somente o primeiro episódio, e habitualmente esses quadros são precedidos por sintomas na via aérea superior, lembrando aí um quadro de resfriado nos primeiros dias,
que tende a piorar depois do terceiro, quinto dia de evolução. Alguns autores atualmente vêm restringindo a faixa dos lactentes acometidos por bronquiolite até 1 ano de idade, mas vocês vão ler em muitos livros, em muitos textos e artigos, a referência ainda que considera até os 2 anos. Ela é uma doença bastante comum, que acomete a faixa etária do lactente, principalmente jovem. No Brasil, a gente não tem um caráter sazonal tão importante, ou seja, ela é uma doença que acomete os lactentes o ano inteiro. E a gente teve, com a pandemia aí do Covid em 2022 e 2023, uma alta taxa de hospitalização, principalmente depois que as crianças voltaram a frequentar as escolas, e a gente viu aí uma tendência dos agentes, principalmente o vírus sincicial, a causar maiores taxas de hospitalização e quadros mais graves. O principal agente etiológico da bronquiolite, que pode ser identificado em 60% a 80% dos casos, é o vírus sincicial respiratório. Mas lembrando que em até 1/3 dos quadros, a gente pode ter uma co-infecção onde eu tenho vírus e bactérias presentes. Além disso, outros vírus também podem estar envolvidos na bronquiolite, como o vírus da gripe, o rinovírus, que é o vírus clássico do resfriado, o parainfluenza, que como a gente viu é o agente principal da croup, além do adenovírus, do metapneumovírus, do bocavírus e o próprio coronavírus. Na fisiopatogenia, a gente relembra que a via aérea de pequeno calibre no lactente, ela sofre um processo de inflamação local causado pelo vírus, geralmente evoluindo para uma necrose, formando-se debris que podem estreitar essa via aérea através do acúmulo de secreções, mas diferente da asma, a gente não tem um componente de broncoconstrição tão importante. Por isso que o uso de medicamentos broncodilatadores, na maioria dos pacientes, não causa nenhum tipo de benefício e deve ser realizado, como a gente vai ver, em casos pontuais, principalmente em lactentes sibilantes, que tenham uma história de predisposição à atopia. Nesses casos pontuais que pode ser que o broncodilatador tenha algum benefício, mas geralmente na bronquiolite. O quadro clínico típico da bronquiolite inicia-se como um resfriado comum, com tosse, coriza, uma febre variada, e ocorre em torno do terceiro ou quinto dia uma piora da evolução do quadro, em que o paciente pode ter achados de taquipneia com grau variado de esforço respiratório, e na ausculta pulmonar a gente pode ter vários tipos de ruídos adventícios, variando desde os estertores, subcrepitantes, crepitantes, sibilos ex-inspiratórios e roncos. E existe na literatura uma divisão. Parece que os quadros causados pelo rinovírus, eles cursam com mais sibilos e tendem a evoluir mais em lactentes velhos, enquanto que o sincicial respiratório parece que causa mais crepitação e acomete uma faixa etária menor. Mas isso aqui, pessoal, é uma divisão muito teórica. Isso aqui na prática nem sempre a gente pode concluir, somente baseado nos achados de exame físico, a etiologia da bronquiolite, certo? A gente vai precisar de painel viral ou de PCR para que a gente possa dar um diagnóstico etiológico mais de certeza. Habitualmente, a duração da bronquiolite é em torno de 2 a 3 semanas, podendo se estender até 4 semanas. Quais são os fatores de risco para a evolução mais desfavorável da bronquiolite? Existem vários fatores, como vocês veem aqui, mas a prematuridade é um dos principais. Quanto menor a idade do bebê também, pacientes com comorbidades presentes aí, principalmente a displasia broncopulmonar, que acaba sendo uma complicação de alguns prematuros, ou pacientes com malformações pulmonares ou cardíacas, imunodeficiência primária, doenças neuromusculares que cursam com o acometimento da capacidade de clearance mucociliar, a exposição ao tabagismo passivo, situações que geram aglomerações, seja a frequência creche ou a convivência com
irmãos mais velhos que trazem os agentes virais para casa e a ausência do aleitamento materno, como foi visto lá anteriormente. E existem alguns preditores de gravidade. Se o paciente apresenta-se no seu quadro clínico com hipoxemia e cianose, já desidratado, letárgico, com alteração de nível de consciência, com um grau evidente de desconforto respiratório, principalmente um lactente muito jovem, abaixo de 3 meses, eles têm uma tendência a evoluir mais rápido para uma insuficiência respiratória e um quadro mais grave que requer. O diagnóstico da bronquiolite ele é basicamente clínico. O raio-x ele não é obrigatório e a gente inclusive pode se deparar com um raio-x de tórax praticamente normal, mas classicamente a gente observa um padrão de hiperinsuflação pulmonar que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco nos slides. Outros achados que podem ser observados no raio-x é a presença de infiltrado na região perilar bilateralmente ou as atelectasias por conta da obstrução da luz dos bronquíolos terminais e respiratórios e alvéolos por debris e necrose causada pelo agente viral da bronquiolite. Além disso, a gente pode também fazer testes específicos para tentar isolar os agentes virais através da coleta de swabs da região nasofaríngea, que podem ser submetidos a várias metodologias laboratoriais, inclusive teste rápido, que é disponível em alguns serviços à base de imunocromatografia. Existe também, depois da pandemia, uma divulgação maior dos painéis virais, que incluem aí o vírus sincicial, o influenza, o metapneumovírus, adenovírus e o próprio coronavírus, entre os agentes etiológicos possíveis. Aqui eu trago o raio-x clássico de uma hiperinsuflação pulmonar num paciente com bronquiolite. Lembrar que idealmente a gente deve ter os raios-x de tórax em 2 incidências, a anteroposterior e a perfil. Aqui na anteroposterior eu observo um aumento dos espaços intercostais, que habitualmente em criança a gente considera normal até 8, 9 espaços, uma retificação dos arcos, uma retificação das cúpulas diafragmáticas, uma hiperaeração da região dos parênquimas pulmonares e aqui no perfil a imagem clássica de rebaixamento de cúpulas e ar na região retroesternal. Esses todos são achados que corroboram então a presença de hiperinsuflação num raio-x de. A bronquiolite ela pode evoluir para algumas complicações. Como eu citei para vocês, 1/3 dos quadros pode ter co-infecções bacterianas e geralmente essas bactérias podem complicar com uma otite média aguda ou uma pneumonia. Porém, a complicação mais presente na maioria dos pacientes são atelectasias, que podem dificultar aí a ventilação dos pacientes. E a bronquiolite obliterante é uma complicação incomum, geralmente associada a lesões causadas pelo adenovírus, em que eu tenho a formação de necrose extensa do parênquima pulmonar, podendo haver a formação de bronquiectasias, que são essas dilatações císticas da árvore respiratória periférica, que pode gerar uma repercussão aí a longo prazo para esses pacientes. E muitos pacientes, principalmente atópicos, vão evoluir com uma sibilância recorrente e ter o diagnóstico posterior de asma, e a literatura traz que isso é mais frequente quando a bronquiolite é causada nesses pacientes atópicos pelo rinovírus. Aqui eu tenho uma imagem para vocês de uma atelectasia, né, em que a gente vê aqui uma imagem de opacificação na região do lobo superior direito, e geralmente a atelectasia ela causa uma retração nessa área do parênquima que se colapsa, e eu tenho um desvio do mediastino e da via aérea ipsilateral à região onde eu tenho a atelectasia, né? É um diagnóstico diferencial de uma opacificação causada por uma pneumonia, por exemplo. Qual que é o tratamento? Hoje a gente defende que a bronquiolite ela deve ter um tratamento sintomático. Quanto menos a gente intervir, melhor, porque a gente sabe que não existe nenhuma terapêutica
cientificamente comprovada de causar benefícios na evolução da bronquiolite. A gente deve fornecer um suporte com hidratação, lavagem nasal com soro fisiológico e fazer uma oxigenoterapia apenas naqueles pacientes que têm hipoxemia, ou seja, uma saturação periférica menor que 92%. Lembrar que os pacientes, principalmente abaixo de 1 ano, eles têm um alto risco de internação, que é em torno de 2 até um pouco maior, até 10%, citada na literatura pós-Covid. E aqui eu ressalto para vocês, o broncodilatador ele tem baixa eficácia, uma pouca evidência científica, principalmente nos lactentes jovens, mesmo porque fisiologicamente esses lactentes não têm receptor beta-agonistas na sua muscular lisa dos bronquíolos na sua fase aí de lactência, né? Pode eventualmente ser tentado um teste terapêutico naquele paciente que já tem o diagnóstico de ser um lactente sibilante, em que eu avalio o índice preditivo para asma e esse índice ele é positivo. Como estratégia de suporte ventilatório, eu posso usar métodos não invasivos, como a cânula nasal de alto fluxo, eventualmente uma VNI. A fisioterapia respiratória parece que tem benefícios controversos, sendo mais benéfica em pacientes com atelectasias, numa fase de internação prolongada, com o intuito de diminuir o tempo de internação e facilitar o desmame de oxigênio, mas numa fase aguda, ela parece que não traz grandes benefícios. Lembrar que os estudos com adrenalina na forma inalatória não são conclusivos de benefício, então atualmente ela não é recomendada, e a salina hipertônica ainda é bastante controversa, parece que ela ajuda a reduzir um pouco o edema, a impactação mucoide, né, mas ela é restrita a uso somente nos pacientes internados, também assim como a fisioterapia, com o intuito de facilitar o desmame e acelerar a alta hospitalar. E existe uma mistura de gás hélio com oxigênio, que é chamado de heliox, que parece que reduz, quando disponível, né, no serviço, a gravidade e o tempo de internação. Aqui, só para vocês terem uma ideia do dispositivo de cânula de nasal de alto fluxo, é um dispositivo que faz um washout do espaço morto nasofaríngeo, diminuindo o trabalho respiratório do paciente, atenuando a pressão expiratória negativa intratorácica, diminuindo a resistência da via aérea, facilitando então um melhor clearance mucociliar, diminuindo a perda insensível de água e gasto de energia, sendo uma estratégia aí muito benéfica e que poupa uma intubação nos pacientes com bronquiolite, podendo ser utilizado, se disponível, cada vez mais precoce, quando indicado nos pacientes que não têm uma melhora do seu padrão respiratório só com uma oxigenoterapia. A ventilação não invasiva, que praticamente é como se fosse um BiPAP, ela é a estratégia utilizada caso a cânula falhe. Aqui a gente utiliza 2 níveis de pressão para manter a via aérea na insa e na expiração expandidos, e a gente tem como intuito também poupar o paciente de uma intubação e de uso de uma ventilação mecânica, mas lembrando que existem várias interfaces que podem ser utilizadas, seja a pronga nasal ou a região naso-oral ou até a full face, dependendo da faixa etária do paciente, e ela requer aí uma sedação mínima para que o paciente acople de forma adequada ao dispositivo, e ela tem como benefício causar menos instabilidade hemodinâmica, porque geralmente o paciente não vai precisar de uma sedação tão profunda, não vai ter risco de abstinência por conta principalmente dos benzodiazepínicos e da fenitoína, assim também como menos risco de delírio, menor risco de infecção hospitalar, que é uma complicação temida da ventilação mecânica, assim como menor índice de lesões de laringe e glote por conta de uma intubação, além de preservar aí nos pacientes com drive o uso da sua própria musculatura respiratória, também gerando menor tempo de ventilação e internação em UTI. E quando que a gente vai internar um paciente com bronquiolite? Existem alguns critérios que são basicamente os mesmos usados nas pneumonias, como vocês veem aqui. A faixa etária é um indicador, então todo lactente menor do que 2 meses ele deve ser internado, mesmo que ele esteja
sem hipoxemia, sem desconforto e mamando por conta da questão da baixa reserva funcional. Esses lactentes são de alto risco para fadigarem mais rápido e evoluírem de forma insatisfatória para uma insuficiência respiratória mais precoce. Obviamente, pacientes que têm o estado geral comprometido, toxemiados, os pacientes com hipoxemia, cianose ou apneia, principalmente presente nos lactentes jovens, graus importantes de desconforto respiratório, observados através de batimento de asa, tiragem de fúrcula, retração external, tiragem intercostal e principalmente subcostal isolada, pacientes que têm uma baixa aceitação de dieta ou vômitos incoercíveis ou inabilidade de beber água, eles devem ser internados também. Os pacientes com comorbidades importantes, principalmente cardiopatas, pneumopatas, encefalopatas, síndromes genéticas ou imunossuprimidos. E existe sempre a questão social em pediatria, que inclui aqui a situação de famílias disfuncionais ou que têm um entendimento ruim das orientações médicas ou que moram em locais de baixo e difícil acesso ao serviço de saúde para que a criança seja prontamente reavaliada. Lembrar que o vírus sincicial respiratório ele deve exigir na internação que a criança seja mantida em isolamento de contato, não é necessário um quarto privado para essa criança e habitualmente nas enfermarias existem o quarto das bronquiolites, em que vários indivíduos portadores da bronquiolite ou de pneumonias pelo vírus sincicial ficam no mesmo quarto. E aí, lembrando que o vírus pode se excretar aí em torno de 3 até 8 dias, podendo se estender até 2 semanas. E nos neonatos imunossuprimidos, esse período de excreção viral ele pode ser até mais prolongado, chegando até 30 dias. E o vírus tem uma capacidade aí limitada de persistir no ambiente e servir aí de os fomites de vias de transmissão. Então, por exemplo, na pele ele pode sobreviver 30 minutos, na roupa de avental até 1 hora e na luva por 2 horas. Aqui, pessoal, eu vou trazer um resumo então do manejo da bronquiolite. Diante de um quadro clínico, a gente vai sempre ter que tentar procurar fatores de risco para uma evolução pior, que são todos aqueles citados anteriormente. A gente vai ter que avaliar o grau de desconforto respiratório do nosso paciente por achados do exame físico e sinais vitais, fazer uma investigação mínima através da realização de painéis virais, mas dando um enfoque principalmente na monitorização da saturometria. Outros exames vão ser solicitados praticamente para avaliar a repercussão sistêmica e diagnósticos diferenciais, e a gente tem que tentar definir a gravidade e ter claro na nossa mente se há um critério ou não de intervenção. Para aqueles quadros leves, os pais podem ser orientados para um manejo domiciliar, lembrando de ser garantido uma reavaliação em 48 a 72 horas desse bebê. E os quadros mais moderados e graves, eles vão ter que ser internados, mas a gente lembra que não existe uma farmacoterapia tão robusta e evidente que possa aí ter repercussão sobre a replicação do agente viral envolvido, e a gente vai fazer um tratamento basicamente de suporte e de monitorização de complicações, principalmente nos pacientes mais graves, em que pode ser necessário uma avaliação mais detalhada de co-infecções bacterianas através da coleta de hemoculturas, culturas de secreção traqueal ou da nasofaringe, uma avaliação respiratória através da gasometria arterial e até mesmo raio-x para a gente avaliar aí complicações da bronquiolite e co-infecção por pneumonias, né? Lembrando que em casos de deteriorização e insuficiência respiratória pode ser necessário suportes ventilatórios de intensidade variada, como a gente viu, começando pelo catéter, máscara, evoluindo para cânula nasal de alto fluxo, ventilação não invasiva, até casos de ventilação mecânica. E como que a gente previne a bronquiolite? A gente sabe que existe
uma vacina que já está licenciada aí para ser utilizada nas gestantes, como o intuito de causar uma prevenção por formação de anticorpos e passivamente isso passar para a criança, garantindo aí uma menor incidência de bronquiolite nos primeiros meses de vida. Mas existe também a possibilidade de utilizar em grupos de riscos o parivizumab, que é um anticorpo monoclonal que tem uma capacidade de se ligar à glicoproteína F do vírus sincicial respiratório, impedindo a sua adesão e infecção na célula do epitélio respiratório do bebê. Ela é disponível no SUS, no CRI, aqui em Manaus no Tropical, habitualmente em 5 doses anuais, 15 mg por quilo intramuscular. Quais são os bebês que devem ser contemplados com esse tipo de anticorpo monoclonal? Os prematuros extremos abaixo de 29 semanas recebem no primeiro ano de vida, e os pacientes portadores de cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, ou seja, pacientes em utilização de alguma farmacoterapia, ou os pacientes portadores de displasia broncopulmonar ou doença pulmonar crônica da prematuridade, devem receber o parivizumab até o segundo ano de vida, 5 doses por ano. E existe como novidade um novo anticorpo monoclonal, que é o nirsevimab, que é preconizado de se utilizar até 1 ano de idade em dose única. Ele também é administrado de forma intramuscular e pode ser dado em grupos de risco em doses adicionais, como vocês veem aqui de acordo com o peso. E geralmente aqui no norte ele é feito de fevereiro a junho, que é considerado a época aí pré-circulação do vírus sincicial respiratório, enquanto em outras regiões do país ele pode ser indicado, por exemplo, de março a julho. Existem também 2 vacinas, como eu falei para vocês, já licenciadas para o vírus sincicial respiratório. A Abrisvo, ela é aquela utilizada nas gestantes, ela vai ser incluída inclusive no calendário do SUS da gestante, para que elas possam receber a partir de 24 semanas de gestação, em cada nova gestação, uma proteção para elas e para o seu bebê contra o vírus sincicial respiratório. E ela também pode ser utilizada no idoso, lembrando que esse é um outro grupo de risco para a evolução desfavorável das infecções pelo vírus sincicial respiratório. Já a outra vacina, ela é liberada e licenciada somente para os idosos. Bom, pessoal, agora a gente vai finalizar a nossa primeira parte então da aula de distúrbios respiratórios, abordando o tema pneumonia. A pneumonia adquirida na comunidade, ou chamada de PAC, é aquele processo inflamatório do parênquima pulmonar de etiologia infecciosa que acomete os indivíduos que não tiveram histórico de internações nos últimos 30 dias. É uma doença, obviamente, de elevada incidência e tem um impacto de morbimortalidade na faixa etária pediátrica, principalmente nos menores de 5 anos, e a gente deve lembrar da suspeita de pneumonia diante de uma tríade que foi preconizada pela Organização Mundial da Saúde, que é a associação de febre, tosse e taquipneia. Aqui, para a gente revisar os conceitos de patologia, a gente tem basicamente 2 padrões de acometimento do parênquima pulmonar, que podem inclusive ser vistos de uma forma não tão clara como vocês veem aqui na peça macroscópica, mas pode ser visto no raio-x, que é o acometimento multissegmentar em vários focos, que a gente chama isso de broncopneumonia, ou a restrição de uma inflamação, acometimento todo um lobo, que a gente chama de pneumonia lobar. Então, a gente vê aqui no raio-x uma broncopneumonia, em que eu tenho focos diversos espalhando aí acometimento mais de um lobo na região do pulmão direito, e uma área radiopaca concentrada em uma área restrita de um lobo, que a gente chama habitualmente de pneumonia lobar. É claro que o raio-x, apesar de ser uma ferramenta importante para a gente avaliar as complicações e a extensão da pneumonia, a gente vai ver que ele também não é obrigatório para o diagnóstico, assim como ele também não permite
teoricamente, a gente diferenciar se a etiologia da pneumonia ela é viral ou bacteriana. Mas, na prática médica, vocês vão ver que dificilmente, diante de uma pneumonia lobar como essa, a gente não vai tratar com antibiótico, tá certo? Aqui eu trago peças macroscópicas também da patologia, para vocês observarem o padrão broncopneumônico da pneumonia e a pneumonia lobar, que é essa região brancacenta com processo supurativo, que na microscopia existe a correspondência dessas áreas em que a gente tem um rico infiltrado neutrofílico, formação de necrose e debris celulares, dando o aspecto de hepatização do nosso parênquima pulmonar. Na semiologia ou propedêutica dos nossos pacientes, como que a gente vai tentar diferenciar se ele tem um acometimento de via aérea superior ou inferior? A taquipneia é um sinal muito sensível, porque basicamente ela denota o acometimento de via aérea inferior. Dificilmente um paciente com qualquer IVAS vai apresentar taquipneia persistente, tá certo? Além disso, os processos pneumônicos que habitualmente evoluem para hipoxemia, com exceção, obviamente, do que a gente viu até agora na aula de via aérea superior, dos acometimentos de laringe. Graus mais importantes de desconforto respiratório que a gente observa através do achado de batimento de asa nos lactentes, aletas nasais, taquipneia associado com tiragem de fúrcula, tiragem intercostal, tiragem subcostal ou subdiafragmática e uso de musculatura acessória cervical. Além disso, a pneumonia ela é caracterizada pelo achado da síndrome parenquimatosa de consolidação, em que a gente forma aí o aglomerado de secreções intraalveolares, gerando um meio sólido para transmissão do ar dificultado, e isso causa aí o achado de uma síndrome então de consolidação, em que a gente pode ter o achado de crepitações ou os estertores e alterações do frêmito tóraco-vocal, que numa área consolidada ele geralmente tem uma facilidade de transmissão do ar, né? E a gente consegue discriminar muito nitidamente na ausculta da voz do paciente, aquele clássico 33 que a gente pede para os adultos repetirem, e obviamente isso, dependendo da faixa etária da nossa criança, não vai ser praticado, né, gente? Um dado importante de vocês saberem é a frequência respiratória limítrofe na pediatria. Isso aqui é fundamental para que a gente possa caracterizar o achado de taquipneia em qualquer quadro respiratório aí de consultas no pronto-socorro e no nosso consultório. Então, até os 2 meses de vida, a gente considera normal a frequência respiratória até 60. Já entre 2 meses e 2 meses e 1 ano, 50. De 1 a 5 anos, 40. De 5 a 8 anos, 30. E praticamente acima dos 8 anos, a gente tem os valores de referência praticamente do adulto, que vocês veem que, dependendo da literatura, é 16, 22, 24 incursões por minuto. Isso aqui, gente, é muito importante vocês gravarem, terem na mente de vocês, porque vai ter uma utilização prática corriqueira na prática pediátrica de vocês, mesmo que vocês não sejam pediatras. Existe uma classificação também bastante prática se estamos diante de uma pneumonia grave ou muito grave, que vai ter impacto no tratamento, como eu vou mostrar adiante. Mas basicamente, se eu estou diante de uma pneumonia numa criança de 2 meses a 5 anos que se apresente com tiragem subcostal e taquipneia, isso já é suficiente para que eu classifique ela como portadora de uma pneumonia grave. Já se ela tiver um acometimento sistêmico mais importante, com hipoxemia, toxemia, uma hiporexia importante, ou seja, aquela criança que não consegue aceitar dieta, nem mamadas, nem líquidos, tem um grau de letargia ou sonolência e vômitos incoercíveis, isso também faz com que ela seja classificada como uma pneumonia muito grave, ambas com indicação de internação. E quais são os diagnósticos diferenciais das pneumonias? A bronquiolite viral é bastante importante da gente diferenciar, principalmente aí do lactente, mas também quadros
relacionados à hiperreatividade brônquica, como asma, uma outra infecção bacteriana presente restrita mais comumente em lactentes não vacinados, que é a coqueluche, pacientes pequenos, lactentes e pré-escolares que têm aspiração por corpo estranho, tuberculose, fibrose cística, as malformações pulmonares e as imunodeficiências também. E existe uma tabela em relação à etiologia das pneumonias de acordo com as faixas etárias na criança. No recém-nascido até os 3 dias de vida, a gente pode ter principalmente pneumonias causadas por germes adquiridos no canal de parto, como o Streptococcus do grupo B, que é o Streptococcus agalacti, os bacilos entéricos gram-negativos, como a E. coli, Klebsiella pneumoniae e a Listeria monocytogenes. Já num recém-nascido, a partir do 3º dia de vida até o final do período neonatal, que vai até os 28 dias, a gente pode ter pneumonias causadas por Staphylo aureus, Staphylococcus coagulase negativos, que são os principalmente adquiridos intra-hospitalar, como Staphylo epidermidis, e também as bactérias gram-negativas. Numa faixa restrita de 1 a 3 meses, a gente pode ter o que a gente chama de pneumonia afebril do lactente, que pode ter como etiologia vírus respiratórios, como o próprio vírus sincicial respiratório, mas habitualmente algumas bactérias que também podem ainda ter vínculo com o canal de parto, no caso de uma criança que nasceu por parto vaginal, como a Chlamydia trachomatis, o Neoplasma aureolithecum, o Streptopneumoniae e o Staphylo aureus. Depois dos 4 meses até os 5 anos de idade, a gente tem principalmente vários vírus respiratórios como os principais agentes de pneumonias na criança. Mas quando a gente pensa em etiologia bacteriana, o mais frequente é o Streptopneumoniae, o nosso famoso pneumococo. Lembrando que eu posso ter também outros agentes como o Staphylo aureus e os mesmos causadores de quadros divas bacterianas, como eu já citei anteriormente, o Haemophilus influenza não tipável, Moraxella catarrhalis, e numa faixa etária um pouco a partir dos 5 anos, eu começo a ter os germes chamados atípicos, que incluem a Mycoplasma pneumoniae e a Chlamydia pneumoniae, que se aumentam em frequência, como eu estou falando aqui na tabela, né, a partir dos 5 anos, principalmente nos adolescentes. O diagnóstico da pneumonia ele é sempre clínico, não é necessário um raio-x. Lembrando que o raio-x acaba sendo realizado para avaliar a extensão e a gravidade da nossa pneumonia, e lembrar também que hoje a gente tem disponível em alguns setores de emergência o ultrassom point of care, que é um ultrassom à beira de leito, que pode ser uma ferramenta muito importante, principalmente para identificar algumas complicações, como por exemplo o derrame. Aqui então eu trago um raio-x clássico de um processo pneumônico, acometendo aí a região de lobo inferior à direita, em que eu tenho essa área de radiopacificação e presença do sinal de trilho de trem, ou chamado também de broncograma aéreo, em que a gente vê o desenho bem discriminado da nossa árvore brônquica periférica, né, com esse aspecto radiolucente, se destacando aí da região radiopaca posteriormente. De exames inespecíficos, os pacientes que são internados portadores de pneumonias graves ou muito graves, eles devem ser triados com hemograma para que a gente possa identificar, nos casos bacterianos, uma leucocitose neutrofílica e uma plaquetose reacional, além de provas de fase aguda, como PCR-VHS, coleta de hemocultura periférica, apesar de que mesmo em pneumonias muito graves, dificilmente iremos reconstituir e identificar a bactéria causadora na hemocultura. Essa positividade então é menos do que 10-15%, e a gasometria, idealmente arterial, ela deve ser realizada para avaliar o comprometimento respiratório e distúrbios ácido básicos e metabólicos associados aí à pneumonia que evolui para sepse. Como exames específicos, a gente pode realizar os painéis virais, se disponíveis, e algumas sorologias para germes atípicos, que na prática são pouco realizadas e disponíveis, muitas vezes exigindo o que a gente chama de sorologia pareada, ou seja, repetição
da dosagem de IgM e IgG e observação do aumento dessas titulações após um período de 15 dias. Obviamente, a conduta terapêutica ela não vai esperar esses exames específicos para ser tomada. A gente vai ter basicamente as mesmas indicações vistas para bronquiolite, para internar esse paciente com pneumonia. Lembrando que a gente vai ter como conduta prioritária também permeabilizar a via aérea superior do paciente, através da aspiração de secreções, lavagem nasal abundante com soro fisiológico. Eventualmente, se o paciente tiver uma sibilância associada, nada impede dele ter uma asma associada à pneumonia. A gente vai utilizar nesses casos corticoterapia sistêmica e broncodilatadores na forma inalatória. Nos quadros de etiologia bacteriana, obviamente a antibiótico terapia de escolha, o suporte de oxigênio de acordo com a saturação periférica e grau de desconforto respiratório do nosso paciente, com uma reavaliação em casos ambulatoriais de 24 a 48 horas. O tratamento domiciliar pode ser realizado com antibiótico terapia para aqueles casos de suspeita bacteriana, priorizando-se a amoxicilina como a primeira escolha. A ampicilina é uma opção, tem basicamente o mesmo espectro de ação, tendo uma boa cobertura para pneumococo, e uma alternativa seria a cefuroxima, que é uma cefalosporina de segunda geração. Ela pode ser usada, por exemplo, em pacientes com alergia documentada ou suspeita para amoxicilina. É esperado que ocorra uma melhora clínica e cessação da febre num período de 48 a 72 horas, e nos casos de internação, o tratamento da pneumonia grave ele pode ser feito também com uma aminopenicilina ou a penicilina cristalina endovenosa, e a gente costuma fazer o descalonamento da antibiótico terapia após 72 horas, que é o período em que o paciente costuma ter uma melhora clínica evidente. E no caso das pneumonias muito graves, a opção de terapêutica antibiótica é com amoxicilina e clavulanato, ou a associação de ceftriaxona com oxacilina. E quando a gente tiver a suspeita muito forte de um germe atípico, nesses casos é importante a gente lembrar de associar o uso do macrolídeo, que pode ser a claritromicina ou a azitromicina. Alguns pacientes com pneumonias, principalmente de etiologia bacteriana, eles podem evoluir para algumas complicações. Então, a gente vai suspeitar em que ocorra as complicações naqueles pacientes em que eu não observe uma melhora clínica após 48 horas, 72 horas já do uso do antibiótico. E aí eu tenho que pensar, será que estou diante de uma complicação mecânica, que no caso aqui é a formação de um derrame parapneumônico, um derrame pleural, ou eu estou diante de uma situação de resistência antimicrobiana, em que a bactéria que eu estou diante do quadro, ela é resistente ao antibiótico inicialmente prescrito. Então aqui é importante a gente avaliar pelo exame físico a suspeita de uma situação ou outra. Obviamente, na suspeita de derrame pleural, eu vou ter que fazer algum exame de imagem, certo, gente? Pelo menos um raio-x. Quais são as outras complicações possíveis? Além do derrame pleural, eu posso ter a formulação de cistos no parênquima pulmonar, que é chamado de pneumatocele, que é uma área circunscrita de parede fina, sem nível líquido, ou a formação de grandes cavidades, em que eu tenho paredes espessas e nível líquido e hidroaéreo, que é o abscesso pulmonar. Eu posso evoluir para áreas extensas de necrose, que a gente chama isso de pneumonia necrosante, que em alguns casos complica com a formação de fístulas broncopleurais, dificultando o desmame de oxigênio desses pacientes. Eu posso ter, assim como na bronquiolite, a formação de atelectasias, ou seja, colapsos de via aérea distais às áreas de impactação mucoide e de necrose, ou até mesmo a cicatrização anômala do parênquima, gerando áreas císticas dilatadas cicatriciais, que a gente chama de bronquiectasia. O derrame pleural, obviamente, vai ter uma semiologia de barreira na maioria dos pacientes, mas o exame de raio-x e ultrassom pode nos ajudar a confirmar o diagnóstico. Se o derrame tiver um aspecto de uma imagem com mais de 1 centímetro,
Geralmente ele deve ser puncionado através de uma toracocentese, enquanto que aqueles derrames ditos laminares, pequenos, eles têm atualmente uma conduta expectante e eles geralmente são reabsorvidos com a antibiótico terapia mantida. Existem também maneiras de eu avaliar se eu estou diante de um exudato ou um transdudato em um derrame pleural, obviamente no contexto de derrames parapneumônicos secundárias pneumonias, a gente vai ter um exudato, e aí existem os critérios de Light, que são esses 3 aqui que vocês veem no slide, para a gente caracterizar se eu estou diante de um exudato. Quando o DHL do líquido pleural sobre o DHL sérico for maior que 0,6, a proteína do líquido sobre o sérico maior que meio, ou um DHL líquido maior do que 2/3 do limite superior do valor do soro, qualquer um desses critérios isoladamente ele é suficiente para eu diagnosticar que eu estou diante de um exudato. Lembrando que se eu tiver o achado através de uma punção do líquido pleural de uma toracocentese, um líquido francamente purulento, eu já tenho o diagnóstico de empiema, ou se eu consigo visualizar através do GRAM uma bacterioscopia positiva, um pH desse líquido menor que 7,2, uma glicose do líquido pleural menor do que 40 ou um DHL maior que 1000. Esses todos são critérios para eu fechar o diagnóstico de um quadro de derrame de etiologia bacteriana e que deve ser drenado, não drenado. E aí o dreno torácico em selo d'água, ele habitualmente nos serviços é realizado por um cirurgião, não precisa ser um cirurgião torácico, né? Mas é um procedimento que todo médico geral aprende na sua graduação e deve estar apto para realizá-lo, porque eventualmente você é o único médico plantonista disponível e vai ter que fazer esse procedimento, caso não tenha um serviço de referência para encaminhar o seu paciente com derrame. E esse derrame ele deve ser reavaliado diariamente e deve ser realizado algumas terapêuticas complementares, como por exemplo a toracoscopia, a infusão de alguns fibrinolíticos, né, como vocês veem aqui, diante da persistência desse líquido e desse derrame na evolução do paciente, idealmente sendo acompanhado aí, nesses casos em conjunto com o cirurgião torácico. A pneumonia necrosante, como eu citei para vocês, ela é uma complicação rara das pneumonias de comunidade, podendo chegar até 7% dos casos, geralmente acometendo as crianças menores de 5 anos. A maioria não tem comorbidade, não é imunossuprimida e a sua principal etiologia é o pneumococo, principalmente o sorotipo 3 e o 19A. Geralmente tem associação com empiema ou derrame pleural na evolução e a tomografia de tórax acaba sendo o método de eleição para esse diagnóstico, principalmente com contraste. O tratamento é antibiótico terapia de amplo espectro e nesse caso uma cobertura não só para o pneumo, mas para o Staphylo aureus é também indicada, e a antibiótico terapia ela costuma ser prolongada até 28 dias e não raramente abordagens cirúrgicas são necessárias também, como por exemplo a lobectomia ou uma pneumectomia, manejo em conjunto do pediatra com o cirurgião torácico. Aqui vocês têm uma imagem de uma complicação também, que é o abscesso pulmonar, que são aquelas cavidades de parede espessa, como eu citei para vocês, circulares, com nível hidroaéreo, que também necessita de abordagem cirúrgica, né? Aqui é uma outra imagem. E aqui uma pneumatocele, uma área cística circunscrita de parede fina, muitas vezes sofrendo reabsorção espontânea, né, sem conduta cirúrgica após algumas semanas. No contexto de resistência antimicrobiana, é importante a gente lembrar dos mecanismos de resistência dos principais agentes. Quando a gente está falando do pneumococo, a gente lembra que o principal mecanismo que o pneumococo fica resistente aos beta-lactâmicos é pela modificação da sua enzima chamada transpeptidase, ou também PBP, que fica-se resistente à sua ligação com o antibiótico. E aí a conduta nesses casos para a gente tentar recuperar o efeito do antibiótico é aumentar a dose ou duplicar a dose da aminopenicilina usada, que no caso é a ampicilina ou a amoxicilina. Já quando a gente tem
Os germes produtores de beta-lactamase, que é uma enzima que lisa o anel beta-lactâmico do antibiótico, a gente está diante de duas suspeitas, de duas bactérias que podem ter esse mecanismo, que é o Haemophilus não tipável ou a Moraxella catarrhalis. Nesse caso, a gente não tem, para resolver, a gente não vai ter como melhorar a resistência somente aumentando a dose do antibiótico, mas a gente vai ter que usar um inibidor de beta-lactamase, que no caso aqui é a associação com clavulanato, tá? Então a gente aumenta a dose do antibiótico isoladamente à amoxicilina quando a gente pensa na resistência ao pneumococo, e quando a gente associa o inibidor de beta-lactamase, a gente está suspeitando aí não do pneumococo, mas do Haemophilus influenza e da Moraxella catarrhalis, tá? O suporte ventilatório ele pode ser necessário em casos de pneumonias principalmente muito graves. Idealmente, no início, para quadros mais leves, a gente utiliza os dispositivos de baixo fluxo, como um catéter nasal. Essa aqui é uma fórmula bastante prática, usada para a gente calcular a fração inspirada de oxigênio que é ofertada por um catéter. Então a gente tem essa fórmula bem prática de 21, que é a porção de oxigênio no ar ambiente, mais 4 vezes o fluxo que você determina no catéter. Lembrando que em pediatria a gente costuma usar no máximo até 4 litros por minuto. E quando a criança tem uma hipoxemia, um desconforto mantido, apesar do catéter otimizado, a gente usa os dispositivos chamados de alto fluxo, como a máscara de Venturi ou a máscara não reinalante, que são aquelas com reservatórios, que fornecem uma FI próxima a 100%. Naqueles pacientes que evoluem com desconforto respiratório, apesar de uma oferta otimizada de altas FIs de O2, a gente associa os catéteres nasais de alto fluxo e depois, se necessário, níveis pressóricos para recrutar alvéolos, uma VNI, ou em casos mais refratários e graves, a própria ventilação mecânica. Aqui ressaltando alguns dados importantes sobre pneumonias na faixa etária da criança, tá, gente? A pneumonia febril, como eu recordo para vocês, é aquela restrita ao lactente de 1 a 3 meses, geralmente precedida por um quadro de conjuntivite purulenta, principalmente associada à Chlamydia trachomatis, adquirida no canal de parto de bebês que nasceram por via vaginal, e o quadro costuma ser mais insidioso, subagudo, evoluindo em torno de 2 semanas. Geralmente os pacientes são tratados em regime hospitalar por conta da faixa etária, com macrolídeo. E a gente pode ter na criança, principalmente acima de 5 anos, mas mais nos adolescentes, o que a gente chama de pneumonia atípica, que é uma pneumonia também causada por germes atípicos, mas aqui não é a Chlamydia trachomatis, mas a Chlamydophila pneumoniae e o Mycoplasma pneumoniae, que também causam pneumonias insidiosas, muitas vezes com sintomas sistêmicos mais evidentes do que o próprio quadro respiratório, uma semiologia pobre, um exame físico muitas vezes sem crepitação, e que eu posso ter inclusive essa dissociação clínico-radiológica, ou seja, exames físicos pouco alterados, mas com exames de raio-x mostrando evidência de consolidação. Lembrando que existe aí um tratamento recomendado também com macrolídeos, e aqui só um detalhe em relação à avaliação laboratorial. Quando a gente suspeita de etiologia por micoplasma, é possível fazer o teste das crioaglutininas séricas, que habitualmente se elevam na infecção causada por esse agente. Na disponibilidade de PCR, obviamente, ele deve ser feito para os agentes, citados pela coleta das secreções da via aérea, mas isso não é habitualmente disponível no SUS. E para finalizar, em relação à prevenção e à vacina, a gente sabe que existem vacinas no calendário do PNI que ajudam na prevenção primária de pneumonias. A gente tem hoje as vacinas pneumocócicas 10 valentes, como vacinas conjugadas disponíveis no lactente, sendo administradas com 2, 4 meses e 1 ano, e um reforço recomendado pela Sociedade de Pediatria e pela SBIM aos 4 a 6 anos. E a gente tem a vacina conjugada 13 valente disponível no CRI para pacientes especiais, principalmente os imunossuprimidos por HIV, câncer, quimioterapias
pacientes transplantados e portadores de doença falciforme. E a gente tem também no CRI a vacina polissacarídica 23 valentes, para um grupo especial bastante amplo, incluindo pacientes com comorbidades pulmonares, cardiopatas, nefropatas, diabéticos, portadores de fístula licórica, portadores de síndrome de Down, enfim. Vocês podem depois consultar no manual do CRI toda a indicação dessas vacinas, né? E a gente tem no setor privado, mais recentemente, 2 vacinas conjugadas mais amplas, que é a 15 e a 20 valente, que vem aí aumentando a proteção, né, contra sorotipos específicos do pneumococo. A gente também lembra que a influenza é uma vacina também no contexto de pneumonias, porque a gripe, o vírus do influenza pode dar uma gripe ou pode causar pneumonia, e a gente tem as vacinas trivalentes no SUS e a tetravalente no setor privado, e também a vacina para Covid acaba sendo uma estratégia importante para a prevenção de pneumonias por esse agente, lembrando que ela já deve ser preconizada no lactente a partir dos 6 meses, e ela é obrigatória no calendário de crianças até 5 anos de idade no SUS, e a gente observa, infelizmente, na prática ainda uma resistência dos pais em aceitarem e ofertarem a vacina para os seus filhos, por medo dos eventos adversos. Aqui eu deixo para vocês as referências das aulas, tá, gente? Todas disponíveis na minha biblioteca, que é um acervo bastante amplo e atual, né, no contexto aí da medicina, que vocês têm acesso aí junto ao